Olá, amigos. Estamos aqui para começar mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje Marcos Paterra, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a dependência química, o que é que a doutrina espírita nos esclarece, nos traz informações sobre esse assunto. Marcos, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu estava conversando aqui no início, é um tema complicado, a gente tanto esperou, né? E você veio para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, porque é na sociedade cada vez mais comum o uso, né, de drogas lícitas e ilícitas, e a gente vê um envolvimento grande de jovens e de outras idades também com as drogas. Mas para que a gente possa começar a entender a situação, esse panorama da dependência química, até para que a gente possa identificar um familiar, um amigo que esteja passando por essa situação da dependência, quais são as características, quais são os sinais, quais são os indícios daquele que já se tornou um dependente químico? Então, veja bem, de início, a dependência química, ou seja, é quando uma pessoa ela fica atrelada, viciada a um produto que mexa com a sua mente, que altere a sua forma de pensar, que fique muito eufórica, que fique muito calma, que tenha sensação de bem-estar, ou que crie euforia. São drogas que afetam a parte neuronal, né? E que, dessa forma, fazem com que a pessoa tenha alterações. E, é claro, o corpo ele reage a isso. E essa reação vai ser chamada de tolerância. Então, você tem uma tolerância, aí você toma a droga novamente, aumenta essa tolerância, aí toma a droga, ou seja, você acaba tomando a droga mais sucessivamente, em espaços mais curtos de tempo, porque a sua tolerância ela vai se esgotando. Então, aí você entra num círculo vicioso. Aí é a causa da dependência. Quais são os sintomas? O que acontece? São vários, tá? Entre eles a gente pode citar, a pessoa começa a ficar mais isolada, começa a ficar mais retraída, começa a faltar no emprego, faltar na vida social, não estar mais presente dentro de casa, começa a se tornar meio isolada. Também começa, quanto vai piorando, que nem eu te falei, a questão de tolerância, quanto vai aumentando o vício, aí começa a sumir objetos em casa, muitas vezes para compra ou para pagamento da droga, né, dependendo do tipo de droga. Causa a irritabilidade, ou seja, a pessoa muitas vezes tem eu chamo de pavio curto, né? Você chega para a pessoa, ela está contente, está conversando com você, de um segundo para outro, uma coisa que você fale para ela pode se alterar e lhe responder de maneira mais agressiva. São todos sintomas assim que quando você vai juntando, você começa a ter um perfil da pessoa que é dependente química. No caso, a dependência, ela se aplica apenas às drogas ilícitas ou às lícitas também? Porque quando a gente fala em drogas, a gente pensa logo nas ilícitas, né? Sim. Infelizmente, temos as drogas lícitas também. Né? As ilícitas, é claro, temos aí o crack, né? que é um efeito avassalador, 12 segundos para chegar ao cérebro, 15 minutos de euforia, de bem-estar, de coisa boa, acaba. Aí a pessoa entra em depressão profunda, entra em estado de tristeza, de angústia profunda e tem que se tomar novamente o crack. Então esse caso é de ilícita. Você vê como ela vicia rapidamente e o seu teor de fortaleza, né? de potência. Temos também as lícitas, que é o cigarro, que são as bebidas alcoólicas. Também temos os remédios, que nós vamos ali com a receitinha e compramos, né? Mas remédio é droga, e como é que a gente pode tomar? Tem que tomar. Uma pessoa depressiva, por exemplo. A depressão, eu não sei, parece que vocês já tiveram aqui uma aulinha, né? Uma entrevista a respeito de depressão, mas ela é formada nos neurônios, ela é causada por causa cerebral. E tem que tomar o remedinho para voltar ao normal, para ter mais ânimo, para ter melhor capacidade de discernimento, para melhorar a sua visão do mundo. E esse remédio, ele é psicotrópico e causa, sim, dependência. Tanto que ao parar o seu uso, muito provavelmente a pessoa vai entrar em depressão profunda.
além de todos os processos de abstinência que podem ocorrer. Então, toda droga, ela é psicotrópica, ela é possivelmente causa de vícios, né, de tornar-se dependente. Há malefícios que é para bem. Uma pessoa, por exemplo, depressiva, ela tem que tomar um remédio. Quando há depressão profunda, tem que tomar um remédio para sempre. Então, não se pode cogitar a possibilidade de ela parar ou diminuir. Entendeu? E são drogas que são vendidas. Agora, é uma droga que às vezes equivocadamente, ou por amizade, ou por conhecimento, a pessoa às vezes está meio triste, está meio desamparada, está se sentindo meio desolada, vai no amigo médico, vai no amigo conhecido, ali daquele PSF, não importa, e consegue uma receita. E começa a tomar. E é claro, vai se sentir melhor momentaneamente. Mas não é depressão. Então, vai ficar com altos e baixos e vai acabar tomando de novo esse remédio. Mas chega uma hora que ela vai ficar se sentindo bem e fala, bom, agora eu posso largar. Parei, já estou me sentindo bem. Não consegue. Ela entra na faixa da dependência química, porque a tolerância dela já zerou. Entendeu? Então, é muito problemático. Cigarro, né, o tabaco, seja ele qual for. Mesmo aquele que você pega e mastiga, né, o famoso fumo de corda, também vicia. Também é droga, também age no cérebro. Maior ou menor proporção, não importa, também age. Todos eles viciam. E o cigarro, vem com aquela, na carteira de cigarro vem aquele símbolo, né? A mulher doente, o cara internado, o nenezinho todo defeituoso. Os impostos é quase 70% do valor matriz do cigarro. Mesmo assim, a pessoa continua fumando. Por quê? Porque já entrou numa faixa de dependência onde nada disso importa. É aquela velha história, eu vou morrer mesmo. Se é espírita, na próxima reencarnação eu pago. Como se isso fosse possível, plausível, né? É equivocado esse tipo de pensamento, mas eu já ouvi isso de espírita. Então é problemático isso daí. Com relação à medicação, né, é complicado porque eu já cheguei a ouvir pessoas no balcão da farmácia que tomavam remédio para dormir, remédio para acordar e remédio para se sentir bem durante o dia. Então, a gente vive num mundo, como você disse, tem um acesso muito fácil à medicação e as pessoas tomam sem saber nem a interação que há. A gente tem que entender o seguinte, eu não gosto muito de passar por esse lado e todavia é a minha vivência. Inclusive, quem já viu minhas palestras, minhas aulas, normalmente eu toco nesse assunto. A gente vive numa sociedade neoliberal consumista. Então, passou na televisão, o pessoal já vai atrás. E tem essa famosa violência simbólica, né? Onde a pessoa às vezes aparece fumando na novela, no filme, no comercial. Você vê, às vezes, nos programas de televisão, principalmente depois das 22 horas, parece que eles são pagos não para interpretar, mas para fumar, porque você vê um fumando atrás do outro. Por quê? Porque instiga o vício, né? Costuma. Então você vai e vê bebendo, né? Às vezes não bebeu nem um quarto da bebida, aí o personagem já sai e deixa aquele copo ali. E a câmera focaliza o copo. Por dependente, para nós às vezes não tem efeito nenhum. Mas o dependente, a primeira coisa, fala, nossa, se esse copo tivesse aqui eu já teria virado. Então é a mentalidade, eles mexem com a mente. E essa violência simbólica é para atrair esse tipo de consumismo. É errado, é ruim? É. Não pode? Pode, é só você desligar a televisão ou virar de canal. É um direito da televisão, ela tem isso para ter lucro, ela está vendendo aquele consumismo. Entra nessa onda as pessoas que têm ingenuidade ou que vivenciam isso. Então a gente tem que tomar cuidado. A primeira faixa é essa, né? Esse consumismo baseado na violência simbólica, ou seja, a própria mídia incentiva você a ou se viciar ou manter o vício. A própria mídia. Quando você vê um documentário, uma reportagem dizendo dos malefícios, das coisas ruins, de quanto isso pode ocasionar, e até locais para tratamento, você vê 1, 2 documentários, 1, 2 reportagens, enquanto você vê bilhões de propagandas, novelas, filmes, instigando justamente que você entre nessa faixa. Então, é muito problemático lidar com esse tipo de situação. Já com relação ao campo espiritual, a gente
estudando sabe que no próprio vício ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, a gente sempre tem as nossas companhias espirituais. Mas a questão é, essas companhias é que nos procuram ou nós que a atraímos pela nossa sintonia? Você falou a palavra-chave, sintonia. Então, quando nós desencarnamos e éramos viciados, e não criamos a consciência de quanto isso nos fez mal, de quanto isso nos provocou mal, nós vamos para o outro lado com isso impregnado em nosso perispírito. Saímos ali no mundo errante, praticamente confusos e ainda com os vícios, né? E a grande maioria não pensa em comer, não pensa em beber água. O que procura é justamente aquele que estava lhe deixando a sensação de conforto e de bem-estar. E aí ele vai atrás daqueles que assim estão encarnados, porque eles vão ali sugar as energias e dessa forma, pelo aroma do cigarro, pela bebida, ele consegue se energizar e se sentir como se estivesse ingerindo junto com a pessoa que está sendo obsediada. E é o contraponto, a pessoa que reencarnou é uma pessoa que veio justamente para passar por essa prova, para não se viciar novamente, para não beber novamente, para não fumar novamente. E, infelizmente, algumas portinhas que se abrem são justamente direcionando para esse lado. Então, ela não ouve a consciência ou os bons espíritos que estão ali lhe avisando, ela não percebe as promessas que fez antes de reencarnar e vai se enveredando por essas trilhas. Então, ela atrai para si esses que já estão desencarnados, viciosos, né? E atrai também aqueles que já estavam nas outras encarnações, que eram afins dela, afins no sistema de vício. Então, são obsessores? É uma forma de obsessão, sim. São chamados vampiros, né? Já dizia o nosso amigo Herculano Pires, né? Eles vampirizam as pessoas viciadas. Elas vão atrás de pessoas que possuem qualquer tipo de, seja tabaco, seja psicotrópico, seja bebida alcoólica. O negócio deles é ir atrás e sugar. Sejam eles companheiros de outras encarnações, sejam eles aleatórios, são espíritos que estão errantes pelo mundo, procurando simplesmente pessoas fracas, por assim dizer, espiritualmente ou perispiritualmente dizendo, que estão ali voltando a abrir as feridas do seu vício no perispírito. Com relação a drogas ainda, a gente tem algumas práticas religiosas que adotam o uso de chás, né, que são tidos como drogas alucinógenas, para ampliar a sua comunicação com os guias espirituais, com a espiritualidade. Como é que a gente pode compreender esse uso de drogas e essa relação com a espiritualidade? Bom, primeiro a gente vai ter que separar uma coisa de outra coisa. Existe alguma e mais algumas aí que agora não me recordo o nome, que fazem uso de alguns chazinhos mágicos, né? Ou de um chá determinado, né? Se não me engano é o ayahuasca, que é o nome, né? Um chazinho verde, e que causa alteração, aonde eles utilizam com o paradigma de que vão, além de se sentir melhor, de purificar o ser, como ser integral, né? Eles abrem campo para a comunicação com o divino ou com espíritos afins. Ponto. Não sei até que ponto isso é de fato comunicação ou é de fato efeito da droga, que é uma droga, né? Altera, tudo que altera a parte cerebral, que lhe causa a sensação de bem-estar, lhe causa a sensação de conforto e que lhe faz você ter visões que podem ser suas ou não, é droga. A diferença é que a ayahuasca, pelo que se diz cientificamente, ela não lhe vicia no sentido de tolerância. Ou seja, você consegue usar e falar, amanhã eu não quero. Você consegue usar uma semana e falar, não, a partir de agora eu não quero mais usar. A forma que você fez a pergunta seria como os irmãos no mundo invisível poderiam nos ajudar. Porque, em primeiro lugar, a pessoa tem que se tratar no plano físico. Ela tem que ir se medicar, tem que fazer um tratamento, em alguns casos tem que
se isolar dentro de uma clínica e lá vai ter os procedimentos necessários, vai começar o chamado desmamamento, né, que vai tirando devagarzinho o uso da droga, vai trocando por outras mais leves e vai... Bom, isso é imprescindível. Segundo, ir numa instituição espírita, ou se não é espírita, vá numa instituição que se ligue com o divino, mas é espírita que nós estamos falando de espiritismo, porque ali ele vai ver palestras que possam lhe ajudar, não só ele, mas aquele espírito que pode estar ali auto-obsediando, aqueles que estão em volta, que estão ali, às vezes precisam ser orientados. Vai ser dado os passes magnéticos, que ali vai fazer como se fosse um bloqueio. Então, ele continua se autoflagelando, ele continua com auto-obsessão, mas vai bloquear a ação dos espíritos externos. Então, na hora que ele falar, eu não queria beber agora, ele não vai ser afetado pelaquela intuição. Bebe sim, vai só um bolinho. Entendeu? Então, vai bloquear. E vai tomar a água fluidificada que vai ajudar nessa purificação. Então, são os procedimentos dentro do encarne. Como a espiritualidade pode ajudar? Já está ajudando ali, magnetizando a água. Já está ajudando ali ao médium que está dando passe. Já está ajudando ali aquele palestrante que está orientando as pessoas, dando a sua aula e intuindo ele ali. E já está ajudando como orientador do perispírito. Quando ele está ali finalmente entrando em sono, se afastando do seu corpo, ele, em vez de ficar procurando outros seres, se juntando a seres, ele vai abrir espaço para escutar e ser amparado pelos bons espíritos. Então, é nesse sentido, pelo menos na minha concepção, que eu vejo a ação da espiritualidade, que está sempre do nosso lado. Mesmo aqueles viciados, né, com profundidade no seu vício, que se negam veementemente a sair do vício, que estão ali rodeados de espíritos malfazejos, mesmo esses têm próximo dele, ou procurando estar próximo, espíritos bons. O que não consegue é se fazer ouvir. O que não consegue é se aproximar a ponto de afastar aqueles que estão rodeando. Por quê? Por causa da vibração, da sintonia. Enquanto ele estiver ligado com esses seres inferiores, os superiores não conseguem ou não querem se aproximar. Em relação ao espírito de um independente químico após o desencarne, o que vem acontecer com esse espírito no plano espiritual? Bom, lembrando que cada caso é um caso, cada pessoa, né, é a sua própria caixa de Pandora, isso eu digo com conteúdo e com propriedade, mas a grande maioria, ela carrega consigo todo esse vício. E muitas vezes esses vícios causam, por exemplo, na bebida, a cirrose, problemas de estômago, problemas nos rins, problemas nos fígados, o cigarro, o câncer, né? Aprimoram algumas doenças, próstata, bom, todas essas chagas, assim vamos dizer, que ocorrem em vida, ele leva no perispírito. E quando ele vai para o outro lado, muitas vezes o seu tempo de restabelecimento dessas chagas é muito demorado. Ele está carregando todas essas doenças. Não precisa ir muito longe. No nosso lado, a gente tem a história de André Luiz, que teve que passar por um tratamento, né? Lembrando que ele bebia, ele fumava. Então, é um exemplo clássico ali. Então, ele carrega isso com ele. Ele vai se recuperando aos poucos, sim. Vai melhorando aos poucos, sim. Isso pode demorar um tempo indeterminado, alguns anos. E, enquanto isso, o vício predomina. Então, enquanto ele, depois desencarnado, vão se aproximar com melhor clareza os espíritos benéficos. Vão falar com ele, vão tentar tratá-lo, vão tentar ajudá-lo. Aí vai do discernimento dele. Por isso que eu te falei, cada pessoa é uma caixa de Pandora. Tem pessoas que, quando desencarnam, percebem o erro que cometeu, percebe que as veredas que ele caminhou eram completamente contrárias a que ele já havia previsto antes de encarnar. Então, tudo isso vai acontecendo, então, não, pera um pouquinho, eu errei. Então, ele começa a se recuperar mais rápido e muda seu foco, seu modo de pensar e começa a perder o vício ou conter o vício.
Já outros não, são tão iludidos na sua falsa de ideia, né, no seu monoideísmo, que acabam mantendo o vício e, recuperados ou não dos seus fragmentos do corpo perispiritual, eles vão atrás daqueles que têm afinidade, ou seja, aqueles que consomem o mesmo tipo de substância que consumiam em vida. Recentemente a gente teve uma polêmica em torno da dependência química, que foi com relação à Cracolândia, em São Paulo, né? O Estado resolveu desfazer aquele ambiente, né, onde as pessoas moravam e consumiam crack ali em via pública, e muitas pessoas questionaram que a internação compulsória não seria o correto, e a sociedade fica naquela dúvida, será que está sendo feito correto, se não está, a gente fica assistindo a situação. Mas com relação ao dependente químico, assim, pelo menos a impressão que eu tenho é que muitos ali não têm mais domínio sobre si, sobre tomar decisões na sua vida. Um dependente químico, ele tem ou não ainda condições de tomar decisões, de fazer escolhas? Entra naquela faixa que eu te falei de tolerância. Chega um momento, ele não tem mais condições. Ele até quer, mas ele não consegue tomar essa decisão. Não consegue partir dele. O caso da Cracolândia é um contexto completamente diferente, né? Ali impera muito mais que só drogas. Na verdade, usavam dos viciados para encobrir outras coisas, talvez até piores. Ali escondiam ali pessoas sequestradas, usavam ali para colocar depósito de armas. Então, é um contexto diferente. Então, o que fizeram? Foram tentar separar as pessoas que poderiam vir a ter recuperação daquelas que de fato eram criminosas, tá? Então, eu não vejo ali muito problema quanto a isso. E sim, a grande maioria estava num estado de dependência tão forte que já estavam sem noção total do que estavam a ser, tá? Ou seja, se era polícia, se não era polícia, se era pessoa de bem, se era cidadão, não importava. Para eles era a droga que tinha que chegar. Então chegou numa situação que se fazia necessário recolher essas pessoas para tentar fazer com que elas, de forma de abstinência, começassem a voltar a ter discernimento, né, a ter pensamento. Na verdade, o ato de recolher, eu não acho errado. Manter recolhido, eu acho. Ou seja, se a pessoa entrou, ficou lá uma semana, 10 dias, um mês, e a pessoa mesmo assim insiste, falando, não, minha vida é lá fora, eu quero continuar lá fora, é o direito de ir e vir. É uma pessoa que está, por assim dizer, uma semana, 15 dias, um mês, já em tratamento, e mesmo assim persiste, na minha concepção, portanto, eu posso estar enganado. Eu acho que se tem que dar a escolha a ela, se ela tiver quem possa acolher, se tiver família, pessoas que possam mantê-la, pelo menos fora daquela clínica, num local seguro, ou pelo menos sob tutela de alguém, eu acho que é justo. Se ela quiser sair, que saia. Tá? Pronto. Nós sabemos que existe, que é ilegal as drogas. Mas nós também sabemos que existe o viciado. Ou seja, a polícia, se por exemplo pegar com 100 gramas, ela vai ponderar se aquilo é tráfico ou se é uso. Se é uso, a pessoa somente é notificada, fichada e liberada. É um usuário, ele não tem culpa. Entendeu? Então tem que partir por esse pensamento. A pessoa ela é usuária. Ela é como se fosse uma marionete na mão dessas pessoas que aí sim são os traficantes, são as pessoas que utilizam esse dinheiro, às vezes, muitas vezes, né, a maioria das vezes, para ter poder. Aí tem poder em favela, tem poder na política, aí é outra conversa completamente diferente. São apenas pessoas manipuladas que foram, às vezes, até precisar. Por isso que eu falo que cada pessoa é um contexto diferente. Eu, quando dei minha aula a respeito de prostituição infantil, existem pessoas que pegam jovens, crianças, meninas ou rapazes, né, e viciam elas. As iludem, passam aquela conversa de bonzinho e tal, ilude essa pessoa, começa a viciar essa pessoa e aí a pessoa começa a trocar o corpo pela droga. Então, amanhã ou depois eu vou condenar essa pessoa. Se numa instituição espírita entrar uma pessoa assim, uma moça assim, será que eu tenho o direito de julgar ela? Porque ela é
uma prostituta ou porque ela é viciada, a gente não sabe o contexto de como se deu o início. As pessoas não se viciam porque querem, elas se viciam por causa de todo um contexto. Às vezes é uma má amizade, às vezes um grupo de amigos que fazem essa persuasão, às vezes não é nada disso, é que nem eu acabei de comentar, às vezes foi viciado. Então existem tantas formas. É muito difícil uma pessoa chegar e falar, não, eu nasci, a partir dos 10 anos eu vou ser viciado. Não existe isso. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Mas existe uma sociedade que há essa fragmentação, onde é aberta essa possibilidade. A começar das drogas lícitas, que na minha concepção já é um incentivo. A pessoa do cigarro para uma maconha é um passo. É uma questão de amizade, é uma questão de uma curiosidade, é uma questão de uma pessoa mal intencionada que se faz de amigo desse que está curioso, vamos dizer assim. Da maconha vai indo para as drogas mais pesadas. É que eu te disse, é questão de tolerância. Quando a maconha não fizer mais efeito, vai para outra droga, e para outra droga, até que vai chegar uma que... A gente falou no início com relação às medicações, né? A gente vê casos crescentes de depressão e cada vez mais necessário o uso de antidepressivos. Então, será que também medicamentos como antidepressivos não podem ser uma porta aberta, né? Uma vez que eu estou tomando antidepressivo e às vezes eu quero algo mais, que me dê mais satisfação, que eu vá para drogas ilícitas? Eu não vejo bem assim. Primeiro, a gente está numa situação perigosa. O número de depressivos hoje no mundo está 4 vezes maior do que as pessoas com HIV positivo. Aquele medo da AIDS foi lançado, medo de ser soro positivo. Hoje, o número de pessoas com depressão é 4 vezes maior do que as pessoas com AIDS. Então, a depressão ela está se tornando, de fato, o mal do século. Né? Então, eu não vejo dessa forma como você expôs. A pessoa, quando ela está depressiva, ela começa a usar os antidepressivos. Isso é legalmente passado por médico, é que eu expliquei lá no início da nossa conversa. Né? Há essa necessidade. O que ocorre é que você disse também, os farmacêuticos não são bons profissionais, e a famosa automedicação. Ah, esse remédio não está muito bom, vou tomar 2. Ah, esse remédio não está fazendo muito efeito não, eu vou trocar, vou tomar esse aqui junto. Aí ele começa a entrar por essas veredas e aí pode causar um mal maior, inclusive em termos de vícios. Todo remédio psicotrópico, ele tem ações e reações. Ele age naquele quesito que ele foi receitado, né? Mas ele tem reações. A grande maioria causa insônia, ou alguns dão sono demais, alguns atrapam o fígado, outros atrapam o rim. Então é o tipo de remédio que tem a sua dose certa, a sua capacidade de ação, e toda vez que se tem que aumentar ou diminuir a dosagem, tem que ser sobre supervisão médica, tem que ser sobre a ação de um receituário. Você simplesmente falar, no achismo, né? Hoje eu estou depressivo demais, estou triste demais, eu vou tomar mais um. Ele não sabe o que isso pode afetar nele. Isso pode causar um problema sem tamanho. Lembrando que a depressão, ela mata. É uma das maiores, se não é a maior, causa de suicídios no planeta. A depressão. E a depressão que mata não é aquela que não é tratada simplesmente. É aquela que não é tratada e é aquela que é maltratada. Aquela que muitas vezes a família não aceita, que o círculo de amigos não entende, que as amizades, na verdade, não são tão amigas. E aí você começa a entrar num circuito onde começa a se isolar. Aí o antidepressivo, normalmente, ele só tem efeito para agir no seu sentido de tristeza, de angústia. Mas, socialmente falando, você precisa de apoio. E, infelizmente, a nossa sociedade ela é muito preconceituosa e muito intolerante. E uma pessoa, quando está em estágio depressivo, ela se torna, no mínimo, vamos dizer assim, chata. Lembra aquela
eu acho que não é do seu tempo, você é novinha, mas tinha o Hip, acho que é Oliver e a Hip Hard, que era um leão e uma hiena. E a hiena só ficava, ó vida, ó azar, nada vai dar certo, nada tá bom. A pessoa que está com a depressão já em estágio profundo, ela fica desse jeito, né? Olha, eu consegui um emprego para você. Ah, emprego, isso não vai dar certo, eu acho que eu não vou ter competência, eu acho que a pessoa, quando for me entrevistar, não vai gostar de mim. Então, quando ela começa com essa conversa, normalmente ela afasta as pessoas que não têm esse conhecimento, esse entendimento. E aí o que ela faz? Se vê isolada. Quando uma pessoa está isolada, o que ela tende a fazer? Entra nos vícios. Começa a comer, começa a beber, começa a misturar remédios. E é claro, sai de um vício para entrar em outro, e é claro, o resultado vai ser o mesmo. Vai piorar a sua situação. Então, é os remédios que causam isso? Não. Na minha concepção, é a sociedade que não entende o depressivo e os tratamentos que também são meio fragmentados, né? São meio... tem bons profissionais e tem profissionais. Aí você interprete como quiser. Para fazer a diferenciação, né? Outra droga lícita e que vem aumentando muito o consumo são os remédios, conhecidos remédios para emagrecer, né? Principalmente as mulheres querendo entrar num padrão de beleza, então buscam remédios, receitas e chás e toda e qualquer coisa que lhe faça entrar naquele padrão. E a gente sabe também que são remédios que têm prejuízo à saúde, que se não tiver acompanhamento podem até levar à morte. Como é que a gente pode resolver uma situação dessa? Como é que pode se controlar esse uso? Aí que tá, você falou a palavra-chave, controlar o uso. Que entra naquela faixa, eu bato na tecla da tolerância. A pessoa muitas vezes, principalmente aquela que se vê com baixa autoestima, ela sempre vai se ver mais gordinha, ela sempre vai se ver com algum ponto que lhe cause feiura. Então são pessoas que precisam às vezes de um tratamento, é uma terapia, e não de um remédio. Você vê, existem pessoas que têm um corpo perfeito. Não é o caso de todas. Mas existe uma minoria que tem um corpo perfeito. Mas mesmo assim, quando se olha no espelho, se vê gordo. E aí toma um remédio alto, medicamento, né? Que fatalmente, em alguns casos, podem estimular, podem dar a sensação de bem-estar. E volta àquela história, né? Virou um psicotrópico, está lhe alterando mentalmente, fatalmente vai lhe viciar. Começa por aí. Segundo, ela está bem. Ela não precisa de remédio algum. De repente, bastaria um tratamento psicológico, uma conversa com alguém. Ou, de repente, até tomar um remédio sim, mas de um psiquiatra para tratar esse problema específico, que pode gerar uma bulimia, uma anorexia, né? E tanto um como o outro pode vir a causar a morte. Né? Se não me engano, foi uma personagem famosa de um conjunto musical dos Carpenters. Para me fugir o nome, acho que era Sarah Carpenter. Ela morreu de anorexia. Justamente assim. Ela estava já pele e osso e ela dizia ao irmão: eu me olho no espelho e me vejo gorda. Quer dizer, é um problema psicológico. Há casos de que a pessoa realmente é gordinha e se vê no espelho e se vê gorda. Ela tem que ficar de tempo com ela mesma. Ela tem que ver que a estrutura dela é essa. Fazer um regimezinho, ir no nutricionista, trabalhar com pessoa, um endocrinologista, médicos apropriados, que façam a receita apropriada e que saibam fazer o que eu chamei agora, desmamamento. Ou seja, ir retirando aos poucos esse remédio e depois que fizeram, que tinha que fazer. Que emagreceram, que ajudaram na dieta daquela pessoa. Se não tiver esse tipo de atitude, se a pessoa por conta tomar um remédio ou por conta tirar o remédio, fatalmente ela vai ter problemas. Outra polêmica com relação às drogas é com a liberação da maconha para uso medicinal.
a gente vê grupos de famílias, e principalmente de crianças com problemas e que descobriram que o uso de uma certa substância da maconha pode auxiliar no tratamento. A pergunta que eu faço é, será que uma vez que o uso medicinal seja liberado, isso não seria digamos, facilitar para que seja liberado de forma geral o consumo da maconha? Bom, a gente tem que agora falar de duas maneiras aqui. Primeiro, a gente falou da ayahuasca. Em 2013 ou foi 2014, eu tive num congresso nacional de psiquiatria, onde conversaram lá e disseram que estavam isso foi em 2014, já estavam há 2 anos testando esse chazinho em pessoas com depressão profunda. E que começaram a tomar durante 6 meses, uma dose que eles deram lá, não sei a quantidade, se era por dia, se era todos os dias, não entraram nesses detalhes. E depois de 6 meses, acabou a depressão. E já fazia 1 ano, a depressão não havia voltado. Não é propaganda da ayahuasca, não. Mas eram cientistas testando para ver o uso e como poderia ser. Também falaram que havia efeitos colaterais. Não entraram nessas veredas, mas estava tendo efeitos colaterais. Então, ainda iam pesquisar. A pesquisa demoraria 5 anos. Já deve estar passando o resultado. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aí cientistas analisando veneno de abelha, veneno de cobra, né? De aranha, e para tratamentos, inclusive para câncer, para doenças severas. Então, o que a gente tem que analisar é o seguinte: quando a gente pensa em princípio ativo, em separar aquele conteúdo daquele produto, seja ele psicotrópico, seja ele veneno, seja ele chazinho milagroso, seja lá o que for, quando a gente separa aquele princípio ativo para um fim específico e tem resultado, eu vejo com ótimos olhos. Eu não estou ali incentivando ninguém a catar cobra, a ficar pegando aranha ou querendo consumir chá. Eu estou dizendo que são feitos testes e que se esses testes forem feitos, vai ser feita uma pirulinha desse tamanhozinho com o princípio ativo daquele produto que vai trabalhar especificamente para combater aquele mal. Não é a mesma coisa que catar uma maconha e ficar fumando. É completamente diferente. A gente tem que separar esse paradigma. Não tem nada a ver, eu não estou catando a maconha que está ali, o cigarro, e convertendo ele numa pirulinha desse tamanho e transformando ele em remédio. Não é isso. Então, dessa concepção, eu acho perfeitamente normal. E não é uma abertura para o consumo de drogas, desde que você tenha essa visão crítica e clínica. Se você começar a desvirtuar, achar que o fato de eu liberar o remédio que usa o princípio ativo da maconha, né, da papoula, né, se usa esse princípio ativo, eu estou liberando a droga, então tem algo errado. Existem países que liberou a droga e não foi por essas veredas, não foi por esse motivo. Liberou e é com receita médica, os usuários têm que receitar, então é um outro padrão, é outra conversa. No Brasil não há liberação de droga e, pelo que eu entendo, não vai haver tão cedo. Por vários motivos que eu prefiro não me enveredar, mas um deles é que é vantajoso para algumas partes que se mantenha ilegal. Então, eu acho até bom que continue legal, que não venha mesmo. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas no poder que têm esse interesse, né? Então, mas na questão que você falou, se liberarem esse remédio que tem tido efeitos positivos, existem pacientes tendo evoluções boas, né, no tratamento, então, nessa perspectiva, eu acho muito bom. Agora, isso não tem nada a ver com liberação da droga. A droga é droga. Entendeu? Não deixa de ser droga, né? Porque uma substância pode ajudar. Antes que a gente finalize, eu queria que você nos falasse sobre as consequências espirituais para uma mulher que durante a gravidez fez uso de drogas, e aí a gente faz indiscriminadamente tanto as lícitas quanto as ilícitas. Uma vez que essa criança nasce com problemas de saúde em decorrência do uso dessas drogas, quais são as consequências espirituais para esta mãe? É bom que se lembre que a cocaína, por exemplo, o crack,
a heroína e a própria tabaco, se eu bem me recordo. A pessoa na gestação, quando está fumando, passa pela placenta e vai para o feto, vai para o embrião, vai para o nenenzinho que está se formando. Então, pensar, não vai para ele, vai. Quando você está amamentando e fumando, no leite você está transferindo a nicotina do cigarro. Então você já está viciando aquela criança, ou já está deixando ela com a mente alterada no seu leite. Então começa por aí. E é claro, primeiro, se eu estou fumando, se eu estou me drogando, se eu estou bebendo, ciente de que isso é ilegal, ou de que isso não é certo, ou de que isso não é bom para mim, eu estou me suicidando. Começa por aí. É um suicídio. Quando eu estou fumando, eu estou passando essa nicotina já com gás carbônico, porque é o que eu estou expelindo, para você. Eu estou lhe matando, eu estou lhe intoxicando, estou lhe fazendo mal. E muitas vezes eu sei disso. Eu faço porque eu sou viciado e você que se dane. É o que tem essa cabeça. Essa cabeça, às vezes, ainda com esse vício, o paradigma do vício. Então, essa pessoa, quando desencarna, ela vem com isso. Ela é uma suicida. E, portanto, se aquele tempo de vida que ela teria eram 70 anos e ela morre com 50, 60, são 30, 40 anos, ela vai passar errante próximo ao corpo, sentindo, é claro, o que ocorrer com aquele corpo. Além disso, ela era uma pessoa que muito provavelmente vai para o chamado dimensão, o umbral, que lhe convém. Ou seja, onde tem as afinidades dela. O sofrimento ali, dizem que é indiscutível. Não se recupera, vai se tornar aquele obsessor, que vai ficar indo atrás daquela pessoa que bebe, que fuma ou que se droga. Então, não é um futuro muito promissor a pessoa que desencarna tendo essa ciência. Quando nós somos espíritas, e sabemos que existe um pós-morte, existe uma vida pós-morte, a responsabilidade é duplicada. Nós sabemos disso. E, portanto, estamos fazendo isso porque queremos. Então não adianta. Eu sempre digo, aquele espírita que fuma, ou ele não é muito bem instruído dentro do espiritismo, ou o vício pegou tão forma a ele, que às vezes a pessoa se torna espírita depois de adulta, depois de adolescente, em que, infelizmente, ele deixa para lá. Ele sabe do problema, sabe do mal que causa, sabe o que vai acontecer, mas o vício ele é muito mais forte. E isso é importante, ele ter consciência disso, porque também ele vai saber, quando chegar do outro lado, o porquê que ele vai passar por tudo aquilo. Vai ser tratado? Muito provavelmente vão tentar tratá-lo, vão tentar resgatá-lo, vão tentar ajudá-lo. Isso é de praxe. Existe o chamado, cada local, cada região diz, lá em São Paulo eles chamam muito de espírito socorrista, que vai lá tentar socorrer aquele espírito. Tudo isso pode acontecer. Que nem eu digo sempre, cada pessoa ou cada espírito é um contexto diferente. Mas a grande maioria, infelizmente, quando é derrotado pelo vício e chega no desencarne, normalmente lá do outro lado eles passam pela penumbra mesmo. Passam por uma situação muito difícil, onde só pelo novo reencarne, pelas novas provas e expiações, aonde vai estar o vício rodeando, onde vão ter portas que ele não deve abrir de novo à sua frente, é que ele vai poder purificar esse corpo que ele está, esse corpo perispiritual que está machucado. Uma curiosidade minha agora, antes da gente finalizar. Com relação às drogas de uma forma geral, a gente, como vocês têm documentários, a gente tem discussões, mas de uma forma geral eu vejo como se as pessoas não soubessem muito, A maioria das pessoas não tem os próprios medicamentos como sendo drogas que podem causar dependência, e fazem uso abusivo, indiscriminado. Os jovens têm essa curiosidade do uso das drogas, na juventude principalmente, e aí
mesmo sabendo do mal que faz, ainda corre o risco. Então, eu queria entender, às vezes eu fico me perguntando, é falta de educação e conhecimento para o assunto, ou realmente é seja o que Deus quiser, vamos deixar para lá, eu vou ter os benefícios desse momento? Eu normalmente separo isso por fatores. Primeiro, a gente chama de convivência parental, a própria família. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, o pai fuma, a mãe fuma, mas se eu pegar você fumando, ele vai fumar escondido. Porque o pai fuma, porque a mãe fuma, porque o colega fuma, porque o tio fuma, entendeu? Então, muitas vezes, esse tipo de ambiente, ele forçosamente lhe induz ao vício, né? Ainda mais que você já nasce com essa predisposição. Segundo fato, a nossa sociedade, como eu já disse, ela é neoliberal, consumista. Então, toda a mídia, em vez de querer lhe bloquear quanto ao consumo, ela lhe instiga. Eu tenho um grande amigo meu, tornou-se um grande amigo meu, depressivo, ele sofre de depressão, toma remédio direitinho. Ele falou para mim, olha, eu nunca vou me suicidar, nunca pensei em suicídio, porque eu fiz uma coisa que amigos meus já se suicidaram e não fizeram. Eu fiz a evangelização. E ali eu conheci o que acontece com o suicida. E é isso que eu estou tentando passar para vocês agora. A educação, se não consegue vir de berço, propriamente dito, que seja no local onde nós estamos ensinando, ou numa palestra pública, ou na evangelização, nos diges, num teatro onde estamos ali. Seriam todas as religiões, tá? Seria muito bom. Mas nós, como espíritas, estamos no processo do movimento espírita, nós deveríamos trabalhar isso. Vamos contra a sociedade? Sim, vamos contra a sociedade. Se a sociedade está nos levando a um holocausto, vamos ficar restringidos aos nossos paradigmas. Nosso paradigma é contra o fumo, é contra as drogas, a nossa ligação com o divino é através da Boa Nova, portanto, é a evangelização, e através dela a gente vai enveredar por caminhos que vamos poder, dentro com essas crianças, ou seja, na sementinha que vai germinar e vai se tornar os adultos amanhã, nessa sementinha que a gente já tem que ir instruindo, falar, olha, isso está errado, você não pode estar certo, se alguém te oferecer, não vá, você pode ser um espírito com predisposição, então não vale a pena você se arriscar, porque pode acontecer isso. É claro, na linguagem cada qual a sua idade, mas eu acho importantíssimo não deixar de falar, cada qual a sua maneira, a sua metodologia, mas não se pode deixar em branco isso, porque infelizmente as famílias hoje estão fragmentadas. Socialmente falando. Então, eu não posso falar, não, porque são pais espíritas, são santos. Isso é mentira. A gente sabe que isso é uma inverdade. Podem até ser diferentes de católicos, de evangélicos, mas são diferenças nossas. São conceitos nossos, mas não são santos. E podem realmente estar influenciando negativamente aquela criança. Onde essas correções são feitas dentro de um ambiente institucional, ou seja, dentro das escolas e dentro dos locais como o centro espíritas, onde tem evangelização. Eu bato na tecla dessa sementinha que a gente está ali aguando com informação, aguando com educação, aguando que vai se tornar aquele adolescente, vai se tornar aquele adulto, que vai estar ali na palestra assistindo, eu falando de depressão, eu falando de drogas, ou qualquer um nesse quesito, e vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo agora. Por quê? Porque já aprendeu lá atrás, quando tinha 4, 5 anos, com titio, a evangelização, já estava ali plantada a semente. Então, é de berço. Família é importante? É, e deve atuar em cima. Mas nós sabemos que nem toda tem. A maioria está preocupada em trabalhar, está preocupada em ver televisão, está preocupado em fechar teu negócio. Mesmo os espíritas. Eu conheço muito espírita que sai 6 horas da manhã e chega 10 horas da noite. Vai ver o filho no quarto, dá um beijo nele e volta para a cama e dorme para descansar. Que instrução ele vai dar a respeito de drogas para essa criança? Aí chega no sábado ou no domingo, ele leva para a evangelização. Essa é a função da evangelização?
Não era a função dos pais? É a função dos dois. Cabe a nós que vivemos em sociedade e que temos o senso ético e moral, agir com sensatez, com moral. Muito obrigada por mais essa participação aqui no Ponto a Ponto. Acho que foi esclarecedor esses assuntos. Como você bem disse, a gente precisa realmente trazer esses assuntos, né, para as nossas pautas, na evangelização, em família, conversar, esclarecer, porque eu acho que conhecimento, esclarecimento nunca é demais, né? Ótimo. Então, nós estamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês da Rede Amigo Espírita e TV7 de Campina Grande que nos acompanharam, e nós nos encontramos no próximo sábado às 16 horas, horário local, para mais um Ponto a Ponto. Até lá!